Por que estamos vivendo no automático? Oi, gente. O meu nome é Tiffany e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo vamos falar sobre exaustão emocional e a desconexão com si. Então bora lá para mais um vídeo. Você acorda, faz tudo o que precisava fazer, fala com pessoas, estuda, trabalha, mas no fim do dia sente que não viveu de verdade, como se estivesse apenas sobrevivendo, não sente o tempo passar. Muitas pessoas hoje vivem no automático, funcionando, produzindo, respondendo adequado nas demandas do dia, da vida em si, mas emocionalmente desconectadas de si mesma. E a psicologia mostra que isso não é falta de gratidão, é drama. Muitas vezes é um mecanismo psíquico de sobrevivência. E o que significa viver no automático? É quando a vida passa a ser guiada mais pelas repetições do que pela presença. Você faz literalmente tudo no impulso. Acorda sem perceber o próprio corpo, responde mensagens sem nenhuma atenção, trabalha cansado, come distraído e continua seguindo mesmo emocionalmente esgotado. É como se a mente ela estivesse realmente sempre ocupada, mas nunca presente. E isso pode estar ligado à dissociação leve, exaustão emocional, ansiedade crônica e desconexão afetiva. A mente ela entra no automático para sobreviver. E o cérebro humano, ele tenta economizar tempo o tempo todo. Por isso cria hábitos, padrões e respostas automáticas. E isso tudo que nós reagimos são relacionados a comportamento aprendido. Tudo aquilo que é condicionado. E o problema começa quando essas reações se tornam automáticas. Deixa de ser apenas prático e se torna algo emocional. Muitas pessoas, elas entram em períodos automáticos depois de um longo sofrimento. Pressão, excesso de responsabilidades, frustrações emocionais, autocobrança demais. A mente, ela entende sentir demais dói, então vamos apenas funcionar. E aos poucos vem a desconexão. A pessoa, ela deixa de perceber o que sente, o que gosta, que ela de fato precisa. Ela apenas continua ali, seguindo a vida, seguindo o rumo dela. A desconexão emocional e a perda de identidade, muitas vezes causadas por viver no automático, é justamente um afastamento interno. A pessoa ela continua fluindo na vida, ela continua trabalhando, continua estudando, sorrindo, mas emocionalmente está completamente distante de si mesma. Também não reconhece isso. E isso gera uma sensação de vazio interno, um desconforto, descontentamento com a vida. Porque quando nós vivemos a fim de cumprir funções, começamos a perder o contato com a nossa identidade. E quem vive no automático para de se questionar, para de perguntar o que eu quero, como eu estou, o que faz sentido de fato para mim. Jung dizia que muitas pessoas vivem afastadas do próprio self, da própria essência, na tentativa de realmente atender às expectativas externas, assumir papéis, sobreviver às grandes demandas da vida. E aí a pessoa passa a existir somente na superfície, no raso, sem conexão nenhuma com si. Elas funcionam socialmente, porém, internamente se sentem extremamente vazias. Jung também acreditava que o adoecimento emocional aparece justamente quando nós nos deixamos de lado, quando há esse afastamento de nós com nós mesmos, quando não reconhecemos quem nós de fato somos. E justamente por isso hoje as pessoas sentem um cansaço extremo que não passa nem dormindo. E alguns sinais comuns disso, além desse cansaço absoluto, são dificuldades de realmente sentir prazer fazendo as coisas, muita irritabilidade, procrastinação, fazer tudo sem presença, esquecer de si enquanto cuida de tudo. E muitas vezes o automático ele parece de fato produtivo, mas por dentro é uma
exaustão enorme e ainda com a falta da nomeação daquilo, então a pessoa nem sabe o que está acontecendo. E sair desse automático não significa tentar mudar a vida de uma única vez, mudar tudo. Significa voltar a ter presença de si dentro das suas próprias escolhas e não só apresentar comportamentos condicionados porque você aprendeu a reagir a tudo. Fazer pequenas pausas, perceber o próprio corpo, nomear as suas emoções, entender os limites e voltar a se questionar de fato o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou sentindo. E na psicologia, o autoconhecimento, ele não é apenas uma reflexão interna, é a reconexão de você com você mesmo. Porque ninguém consegue viver de forma saudável estando ausente de si, ainda mais por um longo período de tempo. E talvez o maior perigo de viver no automático seja justamente esse: os dias passarem e a gente não perceber que está vivendo, não sentir a própria vida acontecendo. Se cuidar emocionalmente também é parte de desacelerar os dias e desacelerar o suficiente para conseguir se escutar. Porque existir não é só funcionar, é conseguir estar presente e conectado com a própria vida, com a própria essência, com todas as experiências que você carrega e poder opinar se aquilo é realmente bom para você. Sentir. Porque quem vive no automático pode até continuar seguindo, mas aos poucos deixa de sentir que está realmente vivendo. E esse foi o vídeo. Se você se identificou com o conteúdo, curte, comenta, se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima!